Glórias a Deus, aleluia. Quem já cumprimentou pode se assentar. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos orar sem cessar, não é verdade? Então agora não é a hora dos avisos, mas eu quero adiantar um aviso aqui, que eu quero já dar desde antes da ministração da palavra. Amém, Jesus? Então a partir da próxima quinta-feira agora, que dia que é que eu estou falando da semana? Quinta-feira, próxima quinta-feira, tá bom? Às 21 horas, das 21 até 21h30, tá? Estaremos realizando, tá, os nossos momentos de intercessão com os homens dessa igreja. Glória a Deus, tá bom? Então, para facilitar, né, para todo mundo, questão de horário, questão de dias, né, para não ter que haver uma locomoção para cá, nós vamos estar, então, realizando, né, pelo Meet, tá bom? Nós vamos estar enviando os links para todos os homens. Homens aqui é todo mundo, é os jovens, ok? É todas as faixas etárias. Cadê os homens aí? Isso aí, levanta aí os homens para mim ver. Levanta aí agora, vamos lá. Deixa eu ver se tem bastante gente aqui, ó. Olha lá, levanta os homens, olha aí, que maravilha, tá? Nós vamos mandar para todos, ok? E para aqueles que não estão ainda nos grupos, a gente vai, então, mandando também, vai colocando, basta você falar. Amém, Jesus? Pode sentar, muito obrigado, tá? Então, a partir da próxima quinta-feira, 21 horas. Por que esse horário, pastor? Nós consultamos, né? Vários homens, então ficou melhor neste horário, porque se eu marcar um pouco mais cedo, tem pessoas que estão chegando do trabalho, tá bom? Vão tomar banho, vão jantar. Então, se eu marco antes, ele até entra, mas aí fica naquela, entra, mas né, tá fazendo outra coisa junto. E nós queremos todos concentrados em oração, amém? Tá? Aparecer a nossa carinha, tá bom? E estarmos realmente orando, tá? Então, nós vamos estar levando isso muito a sério, porque precisamos, né, orar mais e mais e mais e orar sem cessar, ok? Então a gente inicia aí, estaremos, né, mandando para cada um de vocês a informação direitinho de novo, né, mandando o link, vai ser um link fixo, o mesmo link servirá para todas as semanas, né? Tem gente que vai esquecer, que vai perder o link, né, que já está, não sei mais onde que está, e já está do outro dia, já teve 50 mensagens depois, eu não acho. Tem problema porque nós vamos sempre, né, estar enviando. Amém, Jesus? Tá? Então, nós louvamos a Deus por este momento. Vamos à palavra de Deus? Opa, quem quer a palavra de Deus aí? Glórias ao Senhor, não é? Queridos, vocês lembram daquela passagem do Monte da Transfiguração? Quando Jesus subiu só com os discípulos mais chegados, sobe ao monte e aí aparece Elias, Moisés, Jesus conversa com eles, né? O rosto de Jesus fica transfigurado, né? Fica todo embranquecido, é um momento de grande glória. Os discípulos não queriam ir embora mais, até falam para o mestre, bom seria ficarmos aqui, não é? Vamos fazer uma tenda para cada um aqui e ficamos por aqui mesmo. Mas não era para ficar por ali mesmo, era para se encher da glória do Senhor e descer para realizar a obra. Então, foi o que Jesus e aqueles seus discípulos fizeram. E quando Jesus e aqueles seus discípulos descem do Monte da Transfiguração, vai acontecer algo diferente, que vai instruir e trazer lições preciosas para a vida de todos os discípulos, de todos aqueles que estavam ali próximos a eles. Muito bem. Vamos abrir as escrituras em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Marcos 9, 14. Glória a Deus. Enquanto Jesus estava lá no Monte da Transfiguração com os discípulos, não tinha descido ainda, os outros discípulos estavam com os escribas e uma enorme multidão lá embaixo. Estavam discutindo um problema
que tinha acabado de ocorrer. O que será que aconteceu? Diz assim o texto: quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei, os escribas, discutindo com eles. Então o que estava acontecendo aqui? Uma discussão. Repete aí, uma discussão, ok? Quem estava discutindo? Os discípulos que não tinham subido lá no monte com Jesus, com os escribas, mas tinha uma multidão ali assistindo a discussão. Porque toda vez que tem uma discussão em algum lugar público, qual é a tendência das pessoas? Parar para ouvir, escutar, ver o que está acontecendo, não é? Ela não vai interferir, ela não vai ajudar em nada, mas ela fica interessada, não é? E ver o que está acontecendo, ouvir. É assim ou não é? Quando acontece um acidente, né, num determinado lado, todo mundo que vai passando começa a reduzir a velocidade, né? E quer olhar, e congestiona tudo, não é? Já congestionou o outro lado porque teve acidente. Aí congestiona o lado que está bom, porque todo mundo quer ver o que aconteceu. É assim ou não é? Se tiver uma discussão, então, acalorada, o pessoal, nossa, estão discutindo. O que será que eles estão falando? Deixa eu ver se eu consigo ouvir. Só não fala, vou orar para essa discussão acabar. Não, a pessoa, não, eu quero saber o que estão discutindo lá. O que está acontecendo. E foi a mesma coisa aqui. Ocorreu uma questão ali, e eles estavam, então, discutindo entre eles. Pode pôr o 15 para mim, por favor. Logo que todo o povo viu Jesus, ó, Jesus chegou, né, de volta, o povo ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Opa, olha quem está chegando aqui, olha o mestre chegando, né? Naquele momento até pararam com a discussão. O mestre está chegando aí agora. 16. Jesus perguntou, olha que interessante, Jesus não deixa de tratar de nenhum assunto que precisa ser tratado. Jesus não foge de nenhum assunto. Jesus não foge de nenhuma situação. Então ele chega, ele viu que estava havendo a discussão, percebeu. E aí ele pergunta, faz questão de perguntar para fazer as pessoas falarem. O que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão discutindo? Talvez ele já tivesse percebido tudo. Mas com o Senhor é assim. Ele quer que a gente abra a nossa boca, que coloque para fora. Ele não quer que você fique quieto, sem se manifestar. Ele quer que você abra a boca e declare realmente qual é a sua dificuldade, qual é a sua situação. Às vezes eu vejo pessoas que falam, não estou conseguindo orar, pastor, não estou conseguindo falar com Deus. Mas aí é que está. Nessa hora que você não está conseguindo, você deve então começar a oração assim, Senhor, não estou conseguindo orar. Porque aí Deus vai começar a abrir a janela do céu. Ele vai mudar essa situação e você vai começar a orar. E você vai conseguir orar. E você vai conseguir colocar no altar de Deus aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. A mudança que você precisa, a solução que você precisa, a cura que você precisa. Não importa o que, mas você vai colocar no altar do Senhor, aleluia. Tá? Então não está dando? Não está dando, pastor. Então agora é a hora, vai ser a melhor oração que você vai fazer. Porque você não tem nada de você para colocar ali, não é verdade? Mas você se derrama na presença de Deus e Ele vai colocando as palavras na sua boca. O Espírito Santo coloca as palavras na sua boca, sabia? Porque Ele intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis. Ele traduz a sua situação. Então nunca fale isso. Ai, não estou tendo nem força para orar. Não, fala isso então para Deus. Senhor, eu não estou tendo força aqui para fazer nada, para falar nada. Diga isso já direto para Deus. Você já está orando. Você já está falando com Deus. E aí Ele vai mudar a situação. Quando você vê, você está orando, você está clamando e Deus vai agindo. E Deus vai te dando a plena certeza da presença dEle e de que tem solução para aquela sua dificuldade. Amém, Jesus? Tá? Então, coloca tudo em atividade. Nosso problema é que a gente perde tempo com muita discussão
Igual o pessoal aqui estava discutindo. Perde tempo com muita discussão. E aí pouca ação. Muita discussão, pouca ação. Quer executar muita coisa, mas não ora antes, não consulta a Deus antes, né? E não planeja a partir da oração. Primeiro ele quer fazer, para depois ver se vai precisar pedir ao Senhor para ajudar ou não naquilo que ele já está fazendo. Não, ora antes. Fala para quem está perto de você aí, ore antes. Ore antes, pergunta para o Senhor antes o que é para fazer. Como é para fazer? Ore antes. O nosso problema é que só ora depois. Aí se deu certo, obrigado, Senhor. Se não deu certo, Senhor, o que eu faço agora? É ou não é? Então nós temos que, né, inverter a situação. E sempre colocar primeiro a oração. Em seguida a ação. Oração. Já está na palavra, não é? Eu oro e depois tem a ação que virá. Tem gente que também entende errado isso. Bom, eu já orei, então eu não farei mais nada, né? Fico aqui parado no meu lugar aqui. Tudo bem, no sentido de você querer você fazer as coisas, sim, é para ficar parado. Agora, Deus vai fazer você forte e ativo. E vai te dar graça e poder para você fazer, realizar, agir, executar. Amém, Jesus? Tá? Então, pelo contrário, você vai ser muito ativo, mas um ativo que está impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. E aí você vai realizar aquilo que Deus quer que você realize, tá bom? Então esse é o sentido certo. Deus fazendo em você, mas é oração. Repita, orar, você ora, depois vem a ação, como decorrência da oração. Tá bom? Não é nem para deixar de orar e nem para deixar de agir. Mas eu oro e ajo, tá? É simples assim, pastor? É simples assim. E esse é o nosso problema, as coisas simples. Porque a gente gosta às vezes de uma complicação, né? 10 passos para adorar a Deus. 20 passos para você ser vitorioso na fé, não é? Oh, que legal, que delícia. Lógico, pode ter muita coisa boa nesses passos, sim. Mas só que você acaba às vezes esquecendo do principal. E fica só pensando, como eu vou fazer isso, aqui, lá, então assim, assado. E vem um monte de ideias, né? Você enfeita um monte de coisas, daqui a pouco você não está fazendo é nada. Daqui a pouco você nem lembra mais onde é o começo, onde é o meio, onde é o fim. Não é? Então nós precisamos ir no simples, mas fazer o simples para valer. Em profundidade, ok? É ser profundo no simples. Tá? E Deus vai acrescentando, né, os detalhes que tiver que acrescentar, amém? Ah, mas eu quero mais detalhes, tudo bem. Mais detalhes para você vivenciar a verdadeira vida de Deus. Aí sim. Porque detalhes só para saber e dizer que sabe, não adianta. Eu conheço gente que sabe muito da Bíblia, mas a vida dele é um inferno. Por quê? Porque ele nunca entregou a vida dele realmente para Jesus. Tá? Tem só uma vida religiosa. Vida religiosa adianta? Não, tem que ter vida com Deus. Tá? Vida com... Ah, mas eu não sou perfeito ainda, pastor. Claro, nós não somos perfeitos, não. Nenhum de nós é. Carecemos da presença do Senhor para tudo. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados, amém? Tá? Ah, mas eu não estou sendo ainda, pastor. Eu não vejo diferença nenhuma. Opa, tem alguma coisa errada, então. Veja a tua experiência com Cristo. Porque se você tem uma experiência com Cristo, é de fé em fé, de glória em glória. Tá bom? Um degrauzinho a mais, né, a cada dia, ok? Ah, deu uma paradinha aqui agora. Opa, então não para não. Prossegue para o alvo da soberana vocação. Vai em frente. Amém, Jesus? E aí Jesus se interessa, né? E faz as pessoas falarem. O que vocês estão discutindo? 17. Um homem da multidão respondeu. Opa, apareceu aqui, ó. Tá? Não foi nenhum discípulo, tá? O interessado aqui já se apresentou para Jesus. Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Olha a dificuldade aí desse pai. Tá? O filho dele estava com um problema sério. 18. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Era espírito maligno mesmo, né? Possessão demoníaca. Ele espuma pela boca, ele range os dentes e ele fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem,
Ele fez certo, não fez? Ele pediu para os discípulos expulsarem. Né? Ele não se via em condições para isso, mas ele, né, procurou quem pudesse ajudar. Mas eles não conseguiram. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. 19. Jesus respondeu. Jesus podia naquele momento já falar assim, né? Traz o menino aqui. Mas Jesus antes tinha algumas coisas para ensinar. Ele ia fazer isso, mas antes ele ia ensinar. Jesus respondeu, e começa de uma maneira não muito agradável, hein? Ó geração incrédula! Epa! Parece que Jesus não está gostando muito da situação ali não, hein? Ele gostou ou não? Não gostou. Não gostou. Ué, mas Jesus não é amor? Jesus é amor. E porque Ele nos ama, Ele faz as coisas da maneira certa. Ele nos ama, Ele se importa conosco, Ele cuida de nós. Ele quer nos ensinar o caminho. E aqui Ele não poupou. Aquele demônio não pôde ser expulso porque não havia fé suficiente, não havia credulidade suficiente, não havia poder suficiente para isso. E Jesus lamenta, ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Parece que Jesus aqui até desabafou, é ou não é? Porque Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem, amém Jesus? Entenda isso. Ali, Jesus era como qualquer um de nós, expressando também os seus sentimentos, ok? Então ele estava ali, realmente lamentando. E ainda fala, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Jesus estava realmente, né, desgostando da falta de fé, que fazia com que não houvesse poder suficiente para expulsar o demônio daquele menino. E aí então ele fala, tragam-me então o menino aqui, né? Pode trazer ele aqui. 20. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, o espírito que estava no menino, imediatamente causou uma convulsão no menino. Olha, ó, quis fazer show. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Né? Quis dar um show. 21. Jesus perguntou ao pai do menino. Jesus não ficou conversando com o demônio e nem fazendo entrevista com o demônio. Mas Jesus pergunta ao pai do menino. Há quanto tempo ele está assim? E o pai responde, desde a infância. 22. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. É um espírito de suicídio, tá? Que quer matar mesmo. E o maligno veio para matar, roubar e destruir, ok? Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Fez um pedido aqui de socorro. Mas prestem atenção nesse pedido de socorro. Ele não disse, eu creio que o mestre vai expulsar esse demônio agora. Não, ele falou meio condicional, né? Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Muitas vezes nós estamos assim. Você crê que Jesus pode fazer determinada coisa? Você fala, creio. Mas você está crendo assim. Se tu podes fazer alguma coisa aqui, faça. Você crê que faz? Não, eu creio. Mas é um creio no qual você não está realmente depositando a sua fé naquilo. Você acha que é até uma possibilidade. Mas você no fundo, está ainda duvidando ou pondo em dúvida. Não, eu creio que ele pode fazer. Agora, se ele vai fazer ou não, não sei, né, e tal. Você fica duvidando. E aquele homem queria uma solução, sim. Estava sendo sincero em querer uma solução, sim. Mas ele põe, se podes fazer alguma coisa, e Jesus vai inverter o quadro. Jesus vai inverter esse quadro. Olha o 23. Se podes, foi isso que você falou? Disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Jesus não falou, eu posso e vou fazer. Jesus falou isso? Ele não falou, eu posso e eu vou fazer. Tá? Ele inverteu, ele jogou para o pai do menino o exercício da fé. Vocês estão entendendo como Jesus faz?
Tá? Ele inverte, ele joga para o outro lado. Não, você está agora meio duvidoso? Não, agora eu vou jogar e agora então você vai lançar então por fé isso que você diz que crê. Né? Então, tudo é possível àquele que crê. 24. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Começou já, né? Já melhorou, né ou não? Eu creio. E ainda fala assim, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Tá? Então ele reconheceu, eu estou meio assim, ó, né? Mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então esse pode ser o nosso caso aqui, quantas e quantas vezes, é ou não é? Né? Porque eu vejo tanta gente falar, eu creio, mas parece que na hora H não crê, não acontece, né? Nada muda. Mas o Senhor quer nos ensinar isso. E se é o caso, vamos falar para o Senhor, nos ajuda a vencer a incredulidade. Que a incredulidade caia por terra nessa manhã, em nome de Jesus. E que o Senhor realize a sua obra na nossa vida, aleluia. Então vamos fazer que nem aquele pai do menino ali. Ajuda-me a vencer. 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, porque aí, né, falaram agora, né, vamos ver se ele vai expulsar mesmo. Vamos ver o que vai acontecer mesmo. Aí, ó, aí a multidão se ajuntou de novo. Ai, como a multidão gosta de ver o espetáculo, não é? Em vez de eles ficarem ali em oração, né? Ô, Senhor, faz aí a obra, tal, né? Não, já se ajuntaram. Vamos ver aqui se ele vai conseguir resolver ou não. Meu pai me contou uma experiência que aconteceu certa vez com ele. Né? Ele estava ministrando a palavra de Deus numa igreja evangélica lá na Baixada Santista. E os cachorros da vizinhança da igreja começaram a latir forte, mas forte mesmo, né, de atrapalhar o culto, sabe? Então aí só se ouvia os cachorros, né? E não paravam mais, não é? E aí então, meu pai discerniu, isso aqui é para atrapalhar o culto, isso aqui não é normal, os cachorros não costumam fazer isso aqui assim, dessa maneira. Pode latir, mas para logo, tem alguma coisa aqui. Então eu vou repreender isso aqui em nome de Jesus, tá? Porque tem um espírito maligno aqui atiçando esses animais, né? E aí então ele vai fazer a oração. Aí ele percebeu que algumas pessoas falaram, só quero ver. Que se ele vai orar, esses cachorros vão mesmo, né, calar, porque os cachorros não queriam parar de jeito nenhum. Né? Então tinha gente ali dentro duvidando, fazendo até uma carinha assim, vamos ver aqui, né? Só quero ver, né? Achando que ele ia passar vergonha, né? Mas aí ele repreende em nome de Jesus. Todas aquelas manifestações ali. E aí, imediatamente, os cachorros pararam. E não deram um pio até o final do culto. Tá? Não deram mais um pio, ok? Era realmente espírito maligno e acabou naquele momento, tá? E aí calou a boca de quem estava duvidando. A pessoa, poxa vida, mas não é que é mesmo? Já estavam duvidando. Discernimento que nada, né? Isso aí é a impressão do pastor aí, né? E tal. Não estavam acreditando, né? Mas aí o Senhor se mostra. O Senhor se mostra, né, altaneiro e nos dá lições. Então, a multidão estava se ajuntando e aí ele repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Olha, ainda falou, nunca mais entre nele. Porque vai que numa hora que ele fraqueja, né, de repente quer voltar, Jesus já se preveniu, nunca mais entre nele. Olha que interessante isso. Gostei, viu, dessa lição aqui. Nunca mais entre nele. Olha, ele já, né, cercou, né, aquele garoto com toda a cobertura necessária. Não é? Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? E aí, 26. O espírito gritou, porque não quer sair, né? Mas vai ter que sair. Agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. E a multidão olhando ali, né, já estava, né, tá vendo, ó, acho que não vai adiantar nada. Afinal das contas, o menino aqui vai morrer. Ó, acho que morreu já. Olha a incredulidade, né, como é que é horrível, não é? 27. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou. Tá, vai, toma pela mão, levanta o menino e ele ficou em pé. Aleluia! Ele ficou em pé. Então, a glória do Senhor se manifestou. 28.
Depois de Jesus ter entrado em casa, já o fato ocorrido, ele entrou em casa com seus discípulos. Aí os seus discípulos perguntaram para ele em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ainda vamos perguntar isso para Jesus. Olha que Jesus já tinha dado todas as pistas, né? De porquê. Não é? Incredulidade, falta de exercitar a fé, falta de entregar mesmo, falta de ordenar crendo realmente. Mas por que não conseguimos expulsá-lo? E aí Jesus então dá mais uma explicação para eles. O que ele explica aqui no 29? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ou seja, tem que buscar mais ao Senhor, tem que exercitar mais a fé, tem que crer verdadeiramente, tem que estar, mais cheio do Espírito, porque aí vai conseguir sim, não vai ter problema. Mas a incredulidade não permite que o milagre aconteça. Repete isso comigo aqui. A incredulidade não permite que o milagre aconteça. Mas quando nós oramos, crendo, declarando, e o Espírito Santo está nos dando a cobertura espiritual necessária, então vai acontecer. Vai acontecer. Amém, Jesus? Tá? Nesta manhã, o que você quer? Você quer exercitar essa fé? Você quer chegar mais longe? Você quer atingir um estágio superior desta fé? É isso que você está querendo? É isso que você quer? É isso que você precisa? Então o Senhor vai te dar. Eu quero todos nós agora orando ao Senhor e buscando agora nele a resposta que precisamos. Tem coisa que você precisa ter resposta aí que você ainda não teve? Tem ou não tem? Não, não tem. Não tem nada que você precise de resposta? Tem ou não tem? Quem tem respostas para buscar no Senhor? Amém, Jesus. Levanta comigo então. Levanta comigo então. E vamos fazer essa oração. Levanta comigo então. O Senhor vai te dar resposta. O Senhor vai mudar a situação da sua vida. O Senhor vai tirar você do marasmo. Ele vai tirar você da pouca fé. Tá? Na versão de outro evangelista, tá? É dito de uma outra maneira, né? Por causa da pequenez da vossa fé. Pequenez da fé por quê? Porque faltou oração, né? Faltou jejum, faltou busca espiritual, ok? Por isso nós temos que declarar crendo. E é para declarar com a boca. Por que, pastor, declarar com a boca? Não vale a oração em silêncio? Não é que não vale, claro que vale. Tem momentos que você vai ter que orar e vai ser em silêncio, ok? Então não é isso. Mas é que o importante da oração de batalha é que você declara com a sua boca para principados e potestades ouvirem. Porque eles precisam ouvir da sua boca. Porque Deus, Ele consegue penetrar no nosso pensamento e saber tudo o que nós estamos pensando, achando ou falando, e Ele sabe melhor do que nós, muito melhor do que nós, ok? Mas o maligno não, o maligno vai pelo que ele vê, as suas atitudes e as suas palavras, o maligno vê, ok? Então você tem que ordenar que ele saia e não perturbe mais. E que a bênção que está prometida para você chegue. Não deixa a bênção passar. Não deixa a bênção passar. A bênção está vindo para você e é para você tomar posse. E é para tomar posse agora. Quando eu tiver um pouquinho melhor, assim, hoje eu não estou muito legal, não. Quando eu tiver um pouquinho melhor, eu vou fazer igual o pastor está falando. Você não vai melhorar, não. Deixa Deus fazer essa obra. Deixa Deus arrancar o que atrapalha. Amém, Jesus? Então agora você vai começar a orar. E não é oração quietinho, silenciosa. Essa não é silenciosa. Tem um momento de oração silenciosa, sim, tá bom? Você e Deus lá quietinho e tal, tem este momento. Agora não. Agora é oração de, pode falar alto, gente, vamos aprender? Oração de, como é que é a oração de batalha? Todo mundo ora junto, tá? Clama junto, amém? E se eu estiver sozinho? Aí você clama sozinho, tá? Mas nós não estamos sozinhos.
Nós estamos, ó, acompanhados de uma porção de gente aqui, ó. Jesus está por aqui, não está? Ó, olha aí, procura Jesus aí, perto de você. Vê se Jesus está aí. Será que Jesus está por aí? Ele está? Onde que ele está? Aponta para mim agora, respeitosamente. Pode apontar. Pode apontar. Onde que ele está? Está em você, naquele que está perto de você, ok? Se de fato você entregou a vida, se de fato você experimentou a fé, amém? Tá? Então a gente pressupõe, né, que você está dizendo porque você realmente de fato experimentou, tá? Mas se não experimentou, não tem problema. Pode experimentar agora. Entregar tudo a Ele. Ai, Senhor, eu estava tão equivocado, mas eu entrego tudo agora. Ajuda-me na minha incredulidade. Senhor, eu estou buscando aqui, não vem resposta de jeito nenhum. Ajuda-me na minha incredulidade. Tá? Aprenda com o que o texto ensina. Amém, Jesus? O texto não é só uma história para ser contada, não é? É uma história para ser vivida na prática por nós, amém? A palavra de Deus é assim, tá? É para viver na prática. Chega de ter só um enfeite, né? Ai, que livro maravilhoso, que livro fantástico, né? Tá, mas e daí? O que ele tem a ver com a tua vida? Tem a ver com a sua vida prática, né? O Senhor está revelando a sua palavra e propósito e fazendo na sua vida, através de você e te dando as respostas que você precisa. Aí já é outra história, não é? Mas que essa seja a nossa verdadeira história, tá? Firmes com o Senhor, nos apropriando pela fé. Amém? Então a oração agora é de batalha. Então essa oração todo mundo junto, tá? E todo mundo clamando ao mesmo tempo, ok? Tá? Então é aquela oração pentecostal, tá? Você ora para valer, tá? E deixa o Senhor agir, amém? Tá bom? Então pode começar então nesse momento. Pode orar ao Senhor que Ele vai dar a vitória. Pode orar ao Senhor que Ele vai dar a vitória. Começa a orar, põe para fora, clama, fala o que você quer, fala o que você precisa alcançar, pede para o Senhor ajudar você na sua incredulidade, fala para Ele fazer isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, faz isso, oh, Pai amado, dá essa plena certeza de fé agora, rompe as barreiras, quebra as fortalezas, destrói as muralhas, tira as perturbações, acaba, Senhor, oh, Pai, com toda perturbação, com toda irritação, com toda confusão, com toda dúvida. Oh, Senhor, tira tudo isso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz isso agora, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Que o poder do Teu Espírito Santo esteja trazendo a cobertura agora necessária. Dá a cobertura necessária. Realiza a obra. Realiza o milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Senhor amado. Oh, Pai bendito, obrigado, Senhor, porque a resposta vem. Obrigado, Senhor, porque o alívio vem. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, conduze-nos em triunfo para a realização da Tua obra. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, bendito é o Teu nome, nome que está acima de todo nome. Aleluia. Quebra toda barreira, tira a incredulidade, tira a falta de fé. Oh, Senhor, e traz a alegria da Tua presença, o refrigério do Teu Espírito Santo. Traz agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz isso agora, Pai, faz isso agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Pai amado, e abençoe cada jovem, cada homem, cada mulher, cada criança que está agora, Pai, lá em cima. Oh, Senhor Deus, esteja abençoando
sustentando e nutrindo, Pai, a verdadeira fé. Seja assim, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, para o louvor da Tua glória, cumpre o Teu propósito, Pai. Oh, Senhor, e aviva-nos, Pai. No decurso dos anos, faz a Tua obra conhecida, manifesta, Pai, tudo aquilo que vem dos altos céus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Para o louvor da Tua glória. Hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Aleluia.